5 erros que mais matam as suas orquídeas. Sabe quando você ganha aquela linda orquídea cheia de floração e ela não floresce mais, fica feia? Nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas que você faz aí que pode estar prejudicando a sua orquídea e que talvez você nem saiba que isso prejudica a planta. Primeiro, a sua orquídea chega assim, ó, linda de floração, e você fica com dó de fazer o replante, você fica com medo de fazer replante e perder a sua orquídea. Pois saiba que você perde mais sua orquídea se você não replantar. Geralmente as orquídeas são plantadas em casca de pinos com chips de coco, e algumas vêm também com uma buchinha aí do produtor. Sabe por que eles usam esse substrato? Porque ele é um substrato que não seca fácil, então eles têm aí uma data certa de estar regando e uma data certa de voltar a regar. É um substrato que ajuda o produtor a não precisar ficar regando direto. Agora, quando chega no nosso cultivo, a história muda, porque a gente está ali sempre disposto a estar regando, a gente fica preocupado, será que está na hora de regar ou não? E esse substrato, ele é assassino de orquídeas quando chega na nossa casa, porque ele não seca fácil, e ele não secando fácil, ele apodrece a raiz e traz fungos, e uma vez a raiz apodrecida, a orquídea começa a ficar feia. Eu indico para você um substrato bom, que é esse aqui, ó, caquinhos de tijolo de argila, ou telha de argila de construção. Te indico também a brita de construção, que é muito boa. Esses dois substratos ajudam muito a enraizar. E tem também o seixo de rio. Todos esses três ajudam muito a enraizar. É um substrato drenante e não corre risco também de liberar ácido com o tempo. Porque para quem não sabe, a casca de pinos também libera ácido com o tempo de uso aí. Então fica de olho, porque o pinus ele acaba queimando enraizamento com o tempo. Então eu indico esse substrato, e para guardar a umidade indico o musgo ou a fibra de coco que você precisa usar. Se na sua região faz muito calor, você usa mais quantidade. Se faz menos calor, você usa uma pequena quantidade dele. Não a sua planta desidrata. Outro erro comum, não fazer adubação. Vejo muitas pessoas falar que as orquídeas lá na natureza não ganham adubação, mas você está muito enganado. Na natureza, a adubação das orquídeas está baseada na chuva. A chuva ajuda muito elas lá. Só que no nosso cultivo a gente precisa sim adubar, porque a maioria das orquídeas são híbridas, né? E também as espécies precisam sim de adubação, seja ela orgânica ou química, para nutrir a sua planta. Porque a planta que fica sem nutrição e está sempre ali tentando florir, né, acaba ficando feia, a planta não vai para frente. Então é muito importante sim você adubar, elas precisam de nutrição, é um erro comum aí que você comete. Outro erro, luminosidade. Muitas pessoas não sabem a luz correta colocar aí para sua orquídea se desenvolver. A luz correta é uma luz que pega o sol indireto, onde o sol não tem aí contato, né? Os raios solares não pode ter contato direto com as folhas. Se não queima as folhas, a planta não se desenvolve bem. É muito importante ter uma ótima luminosidade aí para o seu cultivo. Pode ser embaixo de uma árvore, perto de uma janela, né? Ou uma varanda, onde você vai ver aí que o sol da manhã, né, que vai pegar nelas, ou o solzinho da tarde, que é um solzinho fraco, mas não pode ser o sol direto nas folhas, porque uma vez que queima as folhas, a planta não se desenvolve mais. Vejam só como que as plantas ficam lindas aí, ó, com uma boa luminosidade. Aqui debaixo de árvore, ela se desenvolve muito bem. É essa claridade que as orquídeas precisam, uma luz do sol filtrada. E uma vez que você escolhe um bom lugar para sua orquídea se desenvolver, vejam só o resultado, ó. Quanto desenvolvimento, né? Olha só, quanto de botão que a planta está soltando, vegetal muito lindo. E para quem não sabe, não é a adubação que faz a orquídea florir. Vejo muitas pessoas vendendo a ideia de que tem adubo milagroso, que faz a orquídea florir, soltar muitas flores. Pessoal, o que faz a orquídea florir é a boa luminosidade. O adubo, ele age para nutrir a sua planta. Agora, ele não vai fazer ela florir. O que faz florir é a boa luminosidade. É o adubo mais precioso que Deus deixou para a gente. É a luminosidade, que é o que a sua orquídea aqui precisa. Ela se desenvolve muito quando você escolhe um bom lugar para elas. Então, fica a dica, sol indireto, né? Muitas pessoas não sabem aí o local correto, mas é o sol indireto que você tem que colocar para ela ganhar somente a claridade e não o sol direto nas folhas, senão queima as folhas. Então, pessoal, é muito importante. Luminosidade também não ajuda só a sua planta estar florindo, mas como também ajuda muito ela enraizar. E as raízes são muito importantes para as orquídeas. A raiz é a boca que a orquídea tem para se alimentar quando você faz uma adubação, né? Então ela precisa muito das raízes dela. E quando ela fica em um local pouco iluminado, ela não enraiza bem e acaba ficando fraca. E é um dos erros que a pessoa comete. Outro erro muito comum, ficar trocando a planta de lugar. Tem gente que tem agonia, deixa a planta no lugar, ela está se desenvolvendo bem, já vai de lá e tira ela do lugar. Pessoal, evita o máximo tirar de lugar. A orquídea não gosta de ficar sendo trocada de lugar. Às vezes a pessoa faz o replante,
a planta já está enraizando ou ainda não enraizou, mas ela precisa ficar ali no lugar que você deixou, o lugar correto. Se ela enraizou, se ela está brotando, está bonita, não troca de lugar. Ela odeia ficar sendo trocada de lugar. Outro erro comum também que as pessoas cometem é aí a falta de conhecimento da hora certa de regar. Hora certa de regar uma orquídea é quando ela está com a raiz branca, desse jeito aqui, ó, branca ou prateada. Ela está dizendo para mim que ela está com sede. As plantas conversam com a gente pelas raízes. Raiz branca, ela está te pedindo água, ela está precisando de rega. Então, quando a raiz estiver branca, você vai lá e rega a sua orquídea. Agora, se a raiz da sua planta estiver verde, aí você não precisa regar, porque é um sinal claro de que sua planta já está hidratada. Por isso é importante você utilizar aí um vaso transparente. Eu aqui uso algumas no vaso transparente e outras no vaso preto, que é o que eu comprei e plantei. Porque o vaso transparente você consegue observar o enraizamento para saber a hora certa. Quando estiver na hora de regar, ela está com a raiz branca. E na hora que não está na hora de regar, é essa hora aqui, ó. Vejam só como a raiz da planta fica verdinha. Por quê? Ela tem uma clorofila na raiz para ajudar na fotossíntese também. Porque para quem não sabe, as orquídeas também fazem fotossíntese pela raiz. E essa cor ajuda muito a gente saber a hora certa de estar regando ou não. E essa dica salva muito. Então, pessoal, seguindo essas dicas aí, eu espero que vocês tenham um ótimo cultivo. E com essas dicas que eu consigo ter tantas florações assim no cultivo. Porque você tendo conhecimento, você não perde mais as suas plantas. Então, se você é novo por aqui, já segue o perfil. Vídeo assim dá trabalho para editar, então já deixa sua curtida para estar ajudando. Segue o perfil para mais dicas. Eu ensino também como você está salvando as suas orquídeas que estão aí mortas. Aquelas orquídeas que estão quase morrendo, que não tem mais jeito, que muitas pessoas jogam fora. Você segue aí meu perfil que você vai aprender também a estar recuperando essas orquídeas e ter lindas florações aí no seu cultivo.